nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, como nós vimos no evangelho passado, Herodes queria conhecer Jesus. Quem é esse homem a quem ouço falar todas essas coisas? E nós falamos do sentido da missão de Jesus, sobre o cumprimento das Escrituras lá do profeta Isaías, que Jesus proclamou a palavra do profeta lá na sinagoga em Nazaré. E aí disse: hoje se cumpriu na frente de vocês, hoje se cumpriu essas Escrituras. Hoje Jesus continua em missão e está com os discípulos. Jesus está rezando, os discípulos estão perto de Jesus. Os discípulos estão com Jesus. Então vejam, depois do momento de oração, depois desta entrega total nas mãos do Pai, como sempre Jesus fez, assim também como todos os dias nós deveremos fazer, a exemplo de Nossa Senhora, Mãe do Salvador: Senhor, seja feita em minha vida a tua vontade. É uma entrega, uma consagração. Não no sentido de medo, de não ficar indeciso se vai acontecer algo conosco ou não. Não é isso. Não é isso. Essa entrega nas mãos de Deus significa confiança inabalável na divina providência. Nós nos colocamos nas mãos de Deus. Se colocar nas mãos de Deus não significa não fazer nada, ficar olhando para o céu, nada. Não é isso. Se colocar nas mãos de Deus significa: vá trabalhar, estudar, vá viver a vida, vá cumprir a sua missão. O Senhor disse para nós: estarei convosco até o fim dos tempos. Então nós temos que ter essa certeza, para que de fato o Senhor vá cada dia nos preparando para podermos continuar sendo instrumentos do seu amor, para dar continuidade à sua missão. E aí Jesus pergunta, os discípulos vão dizer a mesma coisa que disseram para Herodes. Alguns dizem que é João Batista, outros que Elias, que apareceu, outros, algum dos grandes profetas que ressuscitou. E Jesus pergunta, e isso eu também estou escutando, mas eu quero saber de vocês, do coração, da mente, da vida, desde o dia que eu chamei vocês, quem sou eu para vocês? E aí o próprio Jesus diz que a resposta de Pedro foi dada por Deus no coração de Pedro: tu és o Cristo de Deus. E aí diz que Jesus proíbe severamente os discípulos de divulgarem essa profissão de fé de Pedro. Por quê? Porque Jesus ainda não assumiu a sua condição de servo sofredor. Irá passar pela paixão, morte e ressurreição. Então, nessa trajetória, depois de cumprir todas as Escrituras, depois de passar por
pela paixão, morte e ressurreição, aí sim, aí de fato Pedro vai trazer na sua palavra, na sua missão, junto com os discípulos depois de Jesus, a realeza messiânica de Jesus. Vai dizer para todo o povo, né? Esse é aquele a qual vocês mataram, a Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Por isso que depois os discípulos vão assumindo a cada dia essa missão de tornar claro, permanente e anunciar o reino de Deus, dando continuidade às pegadas de Jesus, que é a nossa missão também, a sua, a minha, de todos nós. Então precisamos sempre cumprir essa missão, para os que estão em casa, para os vizinhos, para aqueles que estão no trabalho, aonde nós formos. Jesus é o nosso Salvador. É Ele que dá sentido à nossa vida. É Ele que nos tira do vazio. É Ele que dá significado às nossas conquistas, a tudo aquilo que é tão especial e bom para você. Não esqueça, tudo colocar nas mãos do Senhor. E assim nós vamos dizendo, com essas ações, com a nossa vida, que Jesus é o Cristo, o amado de Deus, o nosso Salvador. Deus abençoe em nome da Trindade Santa. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.